Substituir a articulação do quadril por uma prótese, à primeira vista, pode parecer bem assustador. Embora esse procedimento seja complexo, o índice de satisfação é bem alto e o de complicação baixo. E para explicar direitinho, passo a passo da artroplastia de quadril, eu estou aqui com o Dr. Giancarlo Polezello, que é ortopedista especializado em quadril do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês. Muito bem-vindo, doutor. Agradeço muito o convite, Leon. Muito obrigado pela oportunidade de poder explicar um pouco mais para as pessoas saberem o que é uma substituição articular do quadril. E vamos começar então assim, do básico, doutor. O que é o quadril? Quando a gente está no consultório médico, você vai falar de quadril, do que você está falando e qual que é a importância do quadril no nosso dia a dia? O quadril é uma articulação, como qualquer outra parte do corpo, o quadril é muito importante. Vou pegar essa peça para exemplificar. Essa é uma articulação de carga, né? Aqui está a pelve, para ver a pelve. Aqui seria a parte anterior, aqui a parte posterior, né? Aqui a coluna, né? E nessa parte anterior, todas as cargas que vêm do corpo passam pelo quadril, tanto de forma longitudinal quanto transversal. Então a articulação do quadril é uma articulação de carga que recebe muita solicitação mecânica. Os principais componentes são a articulação que vem da pelve, né? Esse osso, o osso pélvico, o conjunto dos dois ossos pélvicos chama-se anel pélvico, o sacro, a última vértebra lombar está aqui, então o indivíduo de pé está aqui. E ele tem essa estrutura que é o anel pélvico. São dois ossos separados, né? E aqui é o pubis. Já ouviu falar de pubis? Sim. Né? Dor púbica é aqui. Essa cavidade, que a gente chama de soquete, ela acomoda a cabeça do fêmur. Esta junção entre o soquete, que chama-se acetábulo, e a cabeça do fêmur chama-se quadril. Esse conjunto entre acetábulo e fêmur que forma a articulação do quadril. Quando é que a gente começa a pensar em disfunções do quadril, quais são elas e o que pode levar à necessidade de eu substituir o meu quadril por uma prótese? Então, várias doenças podem afetar a cartilagem, porque aqui eu te mostrei osso com osso, né? Uhum. Se eu te mostrar como que é a anatomia no ser humano mesmo, na extremidade do fêmur, que eu já te mostrei o que é, e dentro do acetábulo existe uma camada de cartilagem, que são células como essa da orelha, do nariz aqui, um pouquinho mais espessa, que é formada por condrócitos. Então, do latim condro é cartilagem, cito é célula, então células de cartilagem que recobrem tanto o lado acetabular quanto o lado femoral. E esses dois, eles têm que estar intactos, porque a função deles é evitar que atrite osso com osso. Quando começam vários processos, que podem ser doenças que te afetam o corpo inteiro, alterações mecânicas, uma fratura que deixa uma alteração na forma do seu quadril, o próprio processo de envelhecimento faz com que comecem pequenas fissuras na cartilagem. Pequenas fissuras do lado tanto acetabular quanto femoral. Já altera o coeficiente de atrito. Ao continuar, a exposição do osso. Exposição do osso. Começa a expor o osso, mas ainda existe um potencial de cicatrização dessas cartilagens, apesar de pequeno. Dá para se tentar tratamentos para manter a mobilidade do quadril. E na sequência, expõe completamente o osso. Então, tanto o osso do lado acetabular quanto o osso do lado femoral são expostos e aqui, nessa base, tem terminação nervosa. O osso é uma estrutura viva. Ele tem vascularização e inervação aqui. Então começa a dar curto-circuito, um nervo de um lado atritando com o nervo do outro lado, o coeficiente de atrito alterado e começa um círculo vicioso que não acaba mais até provocar desgaste total da articulação. Isto chama-se artrose. Perfeito. E doutor, qual é o quadro clínico, os sintomas que esse paciente vai ter ao longo desse processo de artrose? Muitas vezes não tem sintoma nenhum. Muitas vezes tem pacientes que simplesmente não têm sintomas. Eles têm um baixo coeficiente de dor ou as terminações nervosas geneticamente foram colocadas ali de uma forma que o indivíduo não tem muita dor, às vezes não dói nada. Só dói quando o indivíduo começa a ter alteração funcional, ou seja, começa a mancar, começa a não abrir a perna. Outro dia um paciente, a única queixa, uma artrose avançadíssima, era que ele não conseguia subir no cavalo.
mas não tinha dor nenhuma. Então, às vezes não dói. E às vezes dói muito. E aí o doutor falou que esse quadro aqui, que está exemplificado aí nessas peças anatômicas que o doutor nos trouxe, às vezes não tem dor, mas tem vezes que tem dor. A partir de que momento a gente pensa em cirurgia e a gente tem alguns procedimentos, tratamentos intermediários que se tenta fazer antes do procedimento cirúrgico? Boa pergunta. Nas fases iniciais, ou seja, onde praticamente a cartilagem está intacta ainda, como uma lesão muito inicial, é possível tratar-se. Tem várias formas de se tratar aí, com modificação da atividade física, perda de peso. Nessas fases mais iniciais, o indivíduo ainda mantém a mobilidade do quadril, você pode fazer tratamentos de fisioterapia, muito importante, medidas suportivas de dor, analgésicos. Existem algumas medicações que, entre aspas, são chamadas antiartrósicas, que ajudam a edemaciar essas células de cartilagem. Elas fazem a célula de cartilagem reter mais água. Então, existem medicações que são capazes disso, né? Mas uma vez que você perde a cartilagem e expõe o osso, eu vou te dar uma medicação que é capaz de fazer a cartilagem reter mais água, mas não tem mais cartilagem. Entendeu? Então, esses tratamentos são muito eficazes no início. Depois de uma fase, tem pacientes que não respondem mais a tratamentos. E nesse caso, existe indicação de tratamentos, então, substitutivos da articulação, que é a chamada artroplastia. Plastia é modificação e artro é articulação. Então, uma modificação articular. Nós vamos modificar essa articulação para que ela se torne saudável e indolor de novo. Então, a prótese fica assim, né? Esse componente é implantado no acetábulo, que é esse aqui. Ele só substitui a superfície articular. Então, não é uma coisa... Quando falam prótese total, pensa, tirei o quadril inteiro, substituí tudo. Não, eu troquei a totalidade da articulação. Eu tirei o componente, o acetábulo que estava doente, coloquei isso aqui normalmente é titânio ou esse componente metálico aqui. Ele é feito de titânio, ou cromo, cobalto, molibdênio. Tem várias coberturas aqui para fazer o osso crescer na prótese. E quando eu articulo com um componente dentro do fêmur, isso substitui o quadril na totalidade. Por isso que é chamado de prótese total. Senão as pessoas confundem o nome total, dá a impressão que o quadril inteiro é trocado e não é. Somente as superfícies articulantes. Então é uma coisa menos impactante do que você mesmo querer. E aí o passo a passo, quais são as vias de acesso e quando eu abrir, já tô com o quadril, o que o cirurgião vai fazer? Então, aí ele tem que substituir. Como eu já disse, a prótese é uma substituição total quando é o acetábulo e o fêmur. Esse fêmur está doente, a gente tem que tirar essa cabeça do fêmur. Podemos tirar mais ou menos, mas ele é retirada essa parte, ou a superfície articulante ela é removida, como aqui. Então, esse fêmur já tem a cabeça removida. E eu vou colocar dentro um componente que vai substituir esta cabeça. No acetábulo eu faço a mesma coisa, articulo as duas. Eu posso entrar pela via anterior, pela frente do quadril, pela lateral e pela via posterior. O tempo de internação hoje também está diminuindo radicalmente. Antigamente, na Inglaterra, nos anos 60, o paciente ficava 8 semanas internado para uma prótese de quadril. Depois isso foi baixando. Hoje o tempo médio de internação é 2, 3 dias. Caraca. E a gente opera um paciente, termina a cirurgia 10 da manhã, a primeira do dia, geralmente 3 da tarde, o paciente já está caminhando na enfermaria. Perfeito. E doutor, uma coisa que eu quero saber também esse paciente vai passar por essa cirurgia, ele vai perguntar para o senhor, eu vou ter uma vida normal depois da prótese, eu vou poder fazer todo tipo de atividade física, atividade cotidiana que eu fazia antes? E também questiono se aí nesses primeiros momentos de primeiros passos, primeira deambulação, se a gente usa muletas, andadores, como é que faz essa adaptação para voltar à vida normal? No pós-operatório, geralmente o período mais crítico são as primeiras 6 semanas. As primeiras 2 são mais críticas, porque é onde o hematoma da cirurgia, né, você abre, vai ter um sangramento, esse hematoma vai se absorver na sua maior parte. E as outras 4 é onde a prótese vai se adaptar. Por isso que eu costumo dizer,
4 mais 2 são 6 semanas, 42 dias é uma quarentena. Então, para isso que serve uma quarentena, onde tudo acontece. Então, a maior parte das coisas, quando você vem de um país onde está tendo uma epidemia, você não fica em quarentena, como aconteceu aí na pandemia, fica lá 40 dias para ver se algo desenvolve em você. De molho. Então, isso para o bem e para o mal. Para o bem é a prótese cicatriza, o indivíduo começa a fazer fisioterapia, aprender a andar de muleta, depois dessa carga da muleta vai se passando para uma muleta só, de repente sem muletas, até que em torno da 4ª, 6ª semana o indivíduo já está sem muletas e andando bem. E depois disso, de 6 a 12 semanas já começa o treinamento de musculatura, reequilíbrio, porque muitos pacientes têm um quadril doente há 5, 10 anos. E a gente não vai conseguir melhorar isso em 1 mês, 2. Então a fisioterapia pós-operatória também é tão importante quanto a pré-operatória. Quanto mais esse indivíduo se aplicar na reabilitação muscular, no reequilíbrio postural, na postura, na marcha, mais rápida vai ser a sua reabilitação. E a pergunta aí para finalizar a nossa conversa, doutor, é a taxa de satisfação desse paciente? Qual é o relato dos pacientes depois que eles passam por esse processo? Eu gostei muito da sua pergunta, porque o Lancet, a revista Lancet, que é uma das mais respeitadas do mundo, publicou em 2007 um artigo cujo título era A Cirurgia do Século, prótese total do quadril, a cirurgia do século. Então, hoje é considerada a cirurgia mais bem sucedida da medicina. Então, dada o grau de satisfação e a capacidade de uma prótese fazer o indivíduo voltar a ter uma vida indolor e com função, é que existem essas publicações. Então, eu acho que consegui responder a tua pergunta. Perfeitamente. Então, não tem por que ter medo se eu tenho uma indicação de fazer uma prótese no quadril? Não. Apesar que fique claro, a decisão do momento de uma prótese nunca é do especialista, sempre é de quem tem dor e de quem tem a alteração da função. Então, o especialista, ele é ensinado na sua especialização a evitar comentar que o paciente tem que fazer uma prótese. Quem decide o momento de uma prótese sempre é o paciente com a sua dor. Ele que tem que pedir para o cirurgião que faça uma prótese ou que tome uma providência para tirar ele daquele sofrimento. Perfeito. Queria agradecer ao doutor pelos esclarecimentos. Muito obrigado mesmo. Ótimo.